pessoal, para quem não me conhece, meu nome é José Luiz Lopes, sou aluno do Colégio Estadual Cívico-Militar Parigote de Souza e hoje vim aqui apresentar a segunda parte do meu projeto que se chama Bem-vindos a Inácio Martins. Esse projeto teve sua primeira apresentação no dia 8 de novembro de 2021. Contava algumas curiosidades e como foi a fundação do nosso município. E agora, em 2023, estamos apresentando a segunda parte desse projeto, que se chama Podcast Inácio Martins. Convidamos o professor Diomedes para falar um pouco sobre o nosso município. Professor Diomedes, por favor, se apresente. Boa tarde, José. Boa tarde a todos presentes. Meu nome é Diomedes de Oliveira Taborda, sou especialista em História. Trabalhei durante 35 anos como professor de História, especialmente no Colégio Estadual Parigote de Souza, onde vocês hoje fazem parte do Colégio Cívico-Militar Parigote de Souza. E um dos trabalhos, ou meu primeiro trabalho de especialização com a Unicentro, foi sobre o município de Inácio Martins. Concluí no ano de 94 e ali então contei um pouco da história econômica, social e política do município de Inácio Martins, tornando-se uma obra inédita. Depois fiz outras especializações, dentre elas trabalhando também sobre o município de Inácio Martins, resgate das comunidades do interior, com o nome e o porquê comunidade do interior, e depois com a cultura e também a religião do município de Inácio Martins. São as principais bases da minha pesquisa. E isso não quer dizer que eu saiba tudo sobre Inácio Martins, especialmente porque estou um pouco desatualizado. Minha primeira especialização foi em 94, fazem praticamente 30 anos. Por isso, espero estar contribuindo, José e os demais aqui presentes, e se caso não souber alguma resposta, com certeza pesquisarei e retornarei outro momento para apresentar a vocês. Então, professor, vamos começar com a primeira pergunta. Então, professor, como que foi o descobrimento da nossa cidade aqui, do nosso município? Na verdade, não foi descobrimento. Foi um momento de posse dessa comunidade. Já tínhamos uma comunidade de índios, na época os Guaranis, que ainda hoje tem no interior aqui da nossa cidade, aproximadamente 34 quilômetros, a aldeia indígena, Rio da Areia. Então, os índios habitavam aqui. Aconteceu que, na década, ou mais ou menos na metade do século XIX, por volta de 1850, o imperador Dom Pedro II tinha por objetivo colonizar o sul do país, porque nós éramos poucos desenvolvidos ou colonizados. Com isso, criou-se um projeto com a vinda de imigrantes, especialmente imigrantes europeus, como os alemães, os italianos, os poloneses, ucranianos e outros povoados que vieram, outros povos que vieram, e aí chegaram na região do Paraná e mais aproximadamente em 1874, o imperador Dom Pedro II doou uma gleba de terra à família Stresser. Na época Stresser e logo em seguida Schleder também que vieram. Essa família Stresser, elas moravam na comunidade chamada Cerro Azul, ou cidade, hoje Cerro Azul. E de lá, então, se deslocaram para o município de Inácio Martins, que pertencia até então a Guarapuava, o terceiro planalto. E aqui chegando, quando ultrapassaram os limites da Serra da Esperança, ou conhecido hoje como Cerro do Leão, eles avistaram um espaço muito bonito que eles chamaram de Boa Vista. E ali, então, começou a comunidade dos Stresser, que tornou-se mais tarde quarteirão dos Stresser. Era aproximadamente 30 quilômetros quadrados essa extensão, que era uma gleba doada pelo imperador Dom Pedro II. E tem uma data, assim, que a nossa cidade se tornou um município mesmo, uma cidade mesmo? Sim. Eu falava, então, que os Stresser chegaram por volta de 1892. Até então, eles moravam só na comunidade Stresser, que é hoje o quarteirão dos Stresser. E por volta de 1943, quando passou aqui no município, que não era município ainda, pertencia a Guarapuava, distrito de Guarapuava, por isso chamado Guarapuavinha até então, passou a Estrada de Ferro. Então a Estrada de Ferro foi a base para o desenvolvimento da cidade de Inácio Martins, quando, vamos dizer assim, como empreendedor do município naquele momento, o senhor Rosendo Costa Cristo, que era detentor das terras aqui do centro, ele loteou aproximadamente 10 alqueires aqui vendendo às pessoas nas proximidades da Estrada de Ferro, já que nesse momento, de 1943 a 1960, a Estrada de Ferro ficou
parada a construção aqui na região de Inácio Martins devido à dificuldade de passar daqui de Inácio Martins até Guarapuava por causa da questão do espaço demográfico, por causa das pedras quebradas naquela época. Lembrando, a estrada de ferro construída era manual. Não existia a tecnologia hoje que você tem para fazer estradas com máquinas pesadas, não se tinha tecnologia de outras potencialidades para, vamos dizer assim, quebrar as pedras. Por isso, manualmente, ele demorou um tempo aqui na Inácio Martins até que tivesse continuidade até Góis Artigos, consequentemente até Guarapuava com a estrada de ferro. E por que foi dado o nome naquela época de Ignácio Martins? Qual que era o significado desse nome? Lembrando que era Ignácio Martins, né? Hoje em dia já é Inácio Martins, né? Exato. Foi tirado o G, né? Exato. Ignácio Martins se deu em homenagem ao engenheiro da estrada de ferro, que ele era espanhol, e para pronunciar o nome Ignácio Martins, depois ficou dificuldade, vou falar mais à frente, porque foi suprimido também o G. Então, só fazendo uma retrospectiva um pouquinho no tempo. Lembrando que eu falava que o município de Inácio Martins tem, então, um distrito de Guarapuava, era Guarapuavinha. Quando a estrada de ferro chegou a Inácio Martins, também ficou conhecido como 66. 66, que era a rota da estrada de ferro entre Gutierrez, Engenheiro Gutierrez, até Inácio Martins. Então, se vocês forem ao lado da linha de ferro ali, ou da estrada de ferro, e ali do lado da velha estação, tem ali uma placa com 66.300 qualquer coisa metros. Então era conhecido como 66. E aí, quando passou o decreto de criação do município de Inácio Martins, chamou-se de Ignácio Martins em virtude do engenheiro de estrada de ferro, o qual construiu a estrada de ferro até Inácio Martins. E teve uma legislação assim, muito grande para tirar o G de Ignácio Martins? Teve. Na época, teve um senhor chamado Indalécio Pereira, o qual, a pedido da população de Inácio Martins, levou um documento até a Assembleia Legislativa, onde tem seu processo para a retirada do G, para suprimir o G. Aí, através do deputado Lustosa, eles conseguiram suprimir ou tirar o G, ficando Ignácio Martins, ou de Ignácio para Inácio Martins. Lembrando que Inácio Martins foi criado no decreto de 1960, em julho de 60, mas só foi oficializado em 25 de novembro de 1961. Então, esse período de 60 até 61 foi exatamente para suprimir o G e oficializar o decreto. E por que a estação ferroviária foi desativada? Porque o governo federal achou que não era mais viável manter, principalmente, passageiro. Tinha seus vagões de passageiro, vagão de transporte. Eu tive o privilégio de viajar nesses trens de passageiro, onde nós íamos para Guarapuava todo mês com a minha mãe e a minha família, onde minha mãe ia receber salário de aposentadoria lá, e daí nós íamos, crianças todos juntos, até Guarapuava. Para vocês terem uma ideia, demorava aproximadamente 4 a 5 horas para ir de trem, aqui de Inácio Martins até Guarapuava, Madeirita em Guarapuava, que talvez alguns de vocês conheçam. E aí, como começou a estrada, vamos dizer assim, rodoviária, se expandir, crescer, caminhões, tecnologia e tudo mais, não tornou-se mais viável continuar com, principalmente, o transporte de pessoas humanas. Aí desativou-se e tornou-se apenas um espaço de trânsito, de transitação dos trens e vagões de carga. É bom lembrar, né, que na estação era um ponto de embarque e desembarque de tropas de soldados, né? Também. Além de tropas de soldados, também, lembrando que durante o período que ficou estagnada aqui a estação ferroviária ou a linha ferroviária, as pessoas para embarcar tinham que vir aqui nas Martins. Então o pessoal vinha muita tropa de Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Pinhão, toda essa região então que tinha tropa de gado dos campos dessa região, eles traziam aqui nas Martins para embarcar, para levar até outras cidades, como Irati, Rebouças, Curitiba, Ponta Grossa e tudo mais. E também transporte de outros produtos, principalmente vinha. Todo mundo que precisava comprar alguma coisa, comprava nas cidades maiores, vinha nesses vagões de trem que tem Inácio Martins. Se você notar, se localizando espacialmente, sim, da nossa estação, antiga estação ferroviária, até o próximo espaço que tem, que é um outro espaço
que era da estação ferroviária também, ali era o lugar de armazenar os produtos que eles traziam até as pessoas retirar, então ficar nesse espaço. Todas as pessoas que vinham ficavam, às vezes, um tempo em Inácio Martins, porque não coincidia de dar certo de ir e voltar. Então, tinha bem em frente à estação ferroviária, onde hoje é a casa chamada Casa Lar, Casa Terceira Idade ali, o pessoal tinha o primeiro hotel de Inácio Martins, foi localizado ali. E era interessante, sim, dois pavimentos e a porta, quem já assistiu o filme de Bang Bang Faroeste, aí era aquela porta que abria assim e fechava automaticamente. Então, era muito legal também, só como curiosidade. E a Maria Fumaça era bastante conhecida aqui no nosso município? Sim, muito. Era, vamos dizer assim, a principal máquina de transporte ou de força de locomoção era a Maria Fumaça. Então, em virtude disso, também se localizando no tempo e no espaço, ao lado da estação ferroviária, hoje ainda tem ali a caixa de água feita de concreto, com aproximadamente 8.000 litros, que ia para abastecer Maria Fumaça. E junto com isso, a madeira que abastecia Maria Fumaça para dar combustão, para movimentá-la, tinha muito madeira nas proximidades da linha ali, que cortava-se a madeira para vender a rede ferroviária, para que fizesse então, esse transporte de pessoas e do trem, de um modo geral, até Guarapuava, outra região. Tá, e passando por uma parte de eleição, sim, na nossa cidade, sabe nos dizer quando que aconteceu a primeira eleição aqui no nosso município? Antes da primeira eleição, vamos falar sobre o primeiro prefeito. Isso. O qual foi o senhor Valdomiro Ferreira Caldas, que talvez vocês nem ouviram falar, mas conhecido como Nenê Caldas. Ele ficou por aproximadamente de 7 a 8 meses no cargo de prefeito. Lembrando que eu falei a questão do decreto de lei. Primeira criação do município, 1960, e só oficializado em 1961. Então, durante esse período, foi empossado como prefeito o senhor Valdomiro Ferreira Caldas, na cidade de Guarapuava, representando o município de Inácio Martins, porque ele era da região hoje de São Domingos, da região de Banhado, São Domingos ali. Então ele foi eleito pelo, vamos dizer, distrito de Inácio Martins, e aí ele foi convidado a ser prefeito Inácio Martins. Somente daí, em 1961, quando oficializado o município de Inácio Martins, no dia 25 de novembro de 1961, foi eleito o primeiro prefeito Inácio Martins, que foi o senhor Aragão de Matos Leão, como candidato único pela chamada UDN, União Democrática Nacional. Então foi o primeiro prefeito eleito de Inácio Martins. Agora passando por uma parte de tradição aqui na nossa cidade, turismo. Naquela época tem uma tradição que era bem, como posso dizer, era uma tradição fixa aqui na nossa cidade, por exemplo, o desfile. Hoje tem a tradicional Festa do Pinhão. Sim. Tinha uma tradição naquela época? Tinha. Principalmente o desfile de 7 de setembro, não era exatamente 25 de novembro, mas 7 de setembro, onde vinha o exército para Inácio Martins. Todos os anos vinha o exército para Inácio Martins e era uma atração, uma grande atração, porque toda a população vinha para a rua 7 de setembro, que na época ainda era de cascalho, depois que foi colocado as pedras e, por último, agora o asfalto. Além disso, também, outra tradição grande que Inácio Martins eram os bailes gaúchos. Quando você tinha os bailes gaúchos, toda a população de Inácio Martins ia nesses bailes gaúchos, que era evento, além da festa religiosa na Igreja Matriz, que também atraía muita gente para esses eventos aqui na nossa cidade. E de hoje em dia, como que surgiu a tradicional Festa do Pinhão? A Festa do Pinhão foi um momento criado para que se, vamos dizer, chamasse a população e o povo de modo geral para um outro evento que atraísse as pessoas nesse momento especial que seria o aniversário da cidade de Inácio Martins. E aí um grupo de pessoas aqui de Inácio Martins, entre eles podemos citar a Prefeitura de Inácio Martins, o Oswaldir, que trabalha na matéria, e outras pessoas que criaram esse evento da Festa do Pinhão, principalmente para valorizar um produto que é típico da nossa cidade, não só exatamente da nossa cidade, mas pela nossa cidade ser de altitude, clima frio, então nós temos muitos pinheiros araucária aqui em Inácio Martins e que, valorizando então o fruto pinhão, ao mesmo tempo já veio o Sapé Canção, que era também um festival de música sertaneja e tradicionalista, e criou esse momento que hoje tornou-se popular em Inácio Martins e na região. E naquela época, como que era o comércio da nossa cidade?
tinha bastante comércio na nossa cidade? E qual que eram os principais comércios que tinha aqui? Não era bastante. Na verdade, eram pequenos comércios chamados de bodega. E essas bodegas surgiram principalmente próximo à linha de estrada de ferro, porque ali chegavam as pessoas e vinham ali adquirir os produtos. Dentro das bodegas tinha o Osawage, que tinha uma bodega, tinha o Esperidião Amin, que tinha bodega, tinha alguns espaços de bodega. Com o tempo e também o aumento populacional, que a partir da década de 60 aumentou muito, e com a vinda especialmente das serrarias, que na época era muito grande a exploração da madeira, chamada madeira especial, que era embuia, pinheiro, cedro, aí as empresas madeireiras vinham para cá, contratavam as pessoas, faziam, vamos dizer assim, a comunidade crescer e automaticamente vinham comprar aqui na Inácio Martins. E com isso surgiram os casas de comércio maior, que passaram a ser chamados de armazéns. E daí tinha armazém do Conrado, armazém Gonçalves Estroparo, ali. Então passaram a expandir graças ao número de pessoas ou habitantes que precisavam adquirir esses produtos. E tem alguma empresa que chegou aqui na nossa cidade por primeiro? Teve várias empresas que chegaram, na verdade, na década entre 40 e 60. Dentre eles, nós tivemos Daligrave Moreira, nós tivemos a empresa Madeirite, que até hoje prevalece alguns terrenos deles. Também a Matos Leão, enfim, várias serrarias vieram, FV Madeiras, várias serrarias vieram e exploraram, principalmente essa madeira de lei. Só destacando então que dentro dessa madeira de lei, eu citei o pinheiro, a embuia e o cedro, e parte dessa madeira fez parte da construção da nossa capital, Brasília. Saiu daqui pontaletes de pinheiro e embuia e que foram transportados até Brasília na época da construção, na década de 60 de Brasília, e nós tivemos então madeira para fazer parte então da construção da capital do país. E a nossa prefeitura sempre foi aqui onde que ela é hoje? Não era. Antes era... Quando nós tivemos o município, era alugado, uma casa alugada. Não era nem sequer um prédio do município. Depois que adquiriu o seu terreno e também a madeira, lembrando que a primeira prefeitura nossa era de madeira, e somente então na década de 64, 65 que construiu-se a primeira, e que foi até a década agora de 2010, 2014, quando construiu-se aqui a prefeitura nova, ou a nova prefeitura. E a Câmara? Também nunca foi, não foi só aqui, né? Não. Teve mais lugares. Também teve vários lugares, maioria das vezes alugados esses lugares, e quando a prefeitura também cedia, usava o seu espaço como Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores atual surgiu em virtude da prefeitura, do prédio, da construção do prédio da prefeitura ao lado, que cedeu o espaço da prefeitura para fazer a Câmara de Vereadores. E teve qual que foi a primeira escola municipal que teve aqui no nosso município? A primeira escola municipal, é interessante destacar assim, que era uma escolinha feita de madeira, de tábuas lascadas, coberto com tabuinhas lascadas, com uma espécie de uma ferramenta chamada maragona. E na época as primeiras professoras era a Dona Maria Turra, que se destacava assim pela forma dela trabalhar com os alunos. Também a família Awage também participou, e era lá onde hoje seria, antes a farmácia do Fernando, que talvez vocês conheçam, e hoje é alugado a um pessoal que trabalha terceirizado para a Sanepar. Somente na década de 50 que construiu-se o novo prédio da escola. Como cresceu o município de Inácio Martins com a estrada de ferro, população aumentou bastante, número de alunos também aumentou, e aí conseguiu-se construir o primeiro prédio, vamos dizer, a alvenaria da escola municipal, que seria o prédio depois denominado Luiz Schleder, em homenagem a um dos fundadores do município de Inácio Martins. E você sabe qual que foi uma rua principal, o que era, por os índios passavam entre a estrada ferroviária, que uma rua principal, que tem essa principal, que é 7 de setembro, né? Mas naquela época, qual que era a principal rua?
Eu acho que para Inácio Martins a principal sempre foi a rua próxima à linha férrea e depois a rua 7 de Setembro, que começou a expandir seu comércio. É interessante lembrar que nessa época, como Inácio Martins era praticamente mato, vamos dizer assim, florestas, quando construiu-se a estrada principal aqui, que seria 7 de Setembro, foi feito manualmente também, cortadas as madeiras na época com umas chamadas serra americana, onde 2 pessoas precisavam para cortar madeira de grande porte, que tinha na rua 7 de Setembro. As pessoas construíram com picaretas e pás, a rua 7, fazendo-se valetas aos redores, e a própria população, então, vamos dizer assim, que fez ou construiu essa rua 7 de Setembro. Mas as 2 principais, então, a 7 de Setembro e a rua próxima à estrada ferroviária, graças, então, ao trem que ali passava, e as pessoas, vamos dizer assim, habitaram primeiro ali e, ao mesmo tempo, pegaram e movimentavam essa rua com o comércio. E a nossa cidade se expandiu rapidamente depois da estrada de ferro? Sim. Para você ter uma ideia que entre 1943 a 1970, mais ou menos, nós tínhamos, na época, aproximadamente 40 serrarias aqui no município de Inácio Martins, que é bastante grande. Se pensarmos que hoje nós devemos ter nem 10 empresas daquele porte da época. Nós tínhamos várias casas de comércio, bodega e comércio, depois com os armazéns. Nós tínhamos também 2 campos de futebol, que as pessoas, vamos dizer assim, para praticar esportes, todo final de semana a população se reunia, especialmente os homens, iam para esses campos de futebol. Nós tínhamos 2 clubes na cidade, tínhamos o Clube Operário e o Clube Guarapuavinha, que eram próximos, mas concorrentes entre si para os eventos, principalmente os bailes gaúchos e também carnavalesco. Nós tínhamos cinema aqui na Inácio Martins, porque daí a população vinha, como vinham de outras cidades para ter um atrativo também, tinha uma casa de cinema, e além, claro, do comércio de um modo geral. Então, Inácio Martins, na época, expandiu bastante. Assim também, se nós formos pensar a questão de religião, se nós pensar quando a família Stresser chegaram aqui no município de Inácio Martins, como Schleder também, eles não eram católicos, eles eram protestantes e também, naquele momento, foi feita a reforma dos luteranos. E a primeira igreja que surgiu em Inácio Martins foi na comunidade de Rio Pequeno, ali onde a população que ali habitava, principalmente a família Martins, juntamente com a família Stress, que pequena parte que era católico, construiu a primeira igreja, chamada Igreja da Santíssima Trindade, ou do Espírito Santo. E mais tarde, daí, com o aumento da população aqui na comunidade ou na localidade do município de Inácio Martins, criou-se a primeira igreja católica aqui no centro da cidade, e depois, com o passar do tempo, houve a necessidade de aumentar essa igreja católica, que tornou-se depois maior, com 2 torres grandes, e depois hoje de alvenaria. Assim como também eu falava sobre a primeira construção do prédio da escola municipal, na época Luiz Schleder, na 1950 inaugurada, com o aumento da população, criou-se, ou necessitando de um prédio para os alunos de 6º ou de 5º ao 8º ano na época, usou-se o mesmo prédio para o ginásio estadual Governador Parigot de Souza. E isso estão falando na década de 1960. E a partir dali o colégio aumentou bastante e houve a necessidade de expandir os espaços do colégio. Até então era apenas o prédio principal. Depois, com o tempo, que precisou aumentar bastante o colégio, que é o atual. E tinha naquela época algum ponto turístico aqui na nossa cidade? Que nem hoje tem o Ecopark, né? Naquela Sim. época tinha algum ponto turístico? Não exatamente ponto turístico. Eu diria que o espaço de reunião das pessoas, meio quase que dia sim, dia não, era a rede ferroviária, ou a estrada ferroviária, da rede ferroviária, ali na estação, onde as pessoas iam ali. Todo mundo ia ver o trem chegar, para ver as novidades que estavam chegando, as pessoas diferentes, que estavam vindo de outras cidades, a própria cidade, pessoas da comunidade, quando saíam, que iam para a cidade, voltavam, retornavam, e as pessoas iam visitar. Você citou a Maria Fumaça,
Maria Fumaça era uma atração à parte, porque além dela, também vinha todos os vagões de passageiro e vagão de carregamento. E ali as pessoas, vamos dizer, juntavam para prestigiar aquele momento de chegada do trem. Assim como também, os finais de semana, quando tinha seus bailes, gaúcho, e além do futebol, que os homens iam todos para o campo lá para praticar esporte. Não só naquela época, né? Hoje em dia tem, né? Os Também. a bola, né? Também, ainda tem um momento de lazer, mas hoje não é aquela atração, né? O futebol não é aquela atração, mas na época era atração porque era o que você tinha para o momento. Hoje tem, na época não tinha televisão, né? Hoje tem a televisão, hoje tem a internet, hoje tem a tecnologia do modo geral, que as pessoas se atêm mais em casa. Na época não, na época as pessoas davam graça, chegaram no final de semana para ir para o campo, para ir ver o trem, para ir para o baile, era o espaço que eles tinham, vamos dizer assim, de lazer. E a tecnologia avançou bastante aqui na nossa cidade? Ela demorou para avançar na nossa cidade? Demorou. Eu acho, não tenho a exatidão da data de chegada da luz elétrica, mas ela demorou muito tempo. Tanto é que na minha casa, falando assim, eu que sou mais velho, eu já devia ter o quê? Uns 15, 16 anos, quando nós tivemos a primeira energia elétrica na minha casa. Então, poucas pessoas usufruíam. Para ter uma televisão, era raridade aqui na Sul Martins. Eu, particularmente, eu ia na casa da Dona Lúcia Madureira assistir televisão lá, que era um atrativo para quem tinha. As pessoas, vizinhos, corriam todo lá na tarde para assistir, porque era uma coisa diferente que nós não tínhamos, e as pessoas que podiam adquirir o poder econômico, eles deixavam, contribuíam com a gente para que a gente tivesse um momento de lazer, de entretenimento, de diversão diferente do que nós tínhamos até então. E daí, agora vamos passar para uma aba ali sobre o Parigote. Como a diretora disse, você já foi diretor do nosso colégio, né? Então, você sabe nos dizer como que surgiu o Parigote em si? Realmente tive o privilégio de com a professora Eliane, a professora Meridiana e todos os demais diretores que passaram para o colégio. Tive o prazer também e o privilégio de ser diretor. Parigot de Souza, eu falei anteriormente da construção do prédio do Luiz Schleder, que na época era municipal, e o Estado construiu para que tivesse um espaço para os alunos, que aumentou bastante no município de Inácio Martins. Começou com primeiro ao quarto ano, e depois, esse mesmo prédio, o Estado cedeu para que ali os alunos que fossem cursar, na época, o quinto à oitava, da oitava série, usassem o mesmo prédio. Então, foi a construção do prédio, em 1950, inaugurado, para o município, ou para a rede municipal. Mas com a expansão ou aumento da população, especialmente na idade de quinto ao oitavo ano, o Estado cedeu para que fizesse, ou ali denominasse colégio, aliás, colégio não, na época era Ginásio Estadual Governador Parigot de Souza, em homenagem ao ex-governador Parigot de Souza, e que a partir daquele momento o prédio servia tanto para o município quanto para o Estado. E depois, mais tarde, construiu-se o prédio do colégio Luiz Schleder, e daí ficou só Parigot de Souza. E por que saiu de Schleder? O Schleder não ficou mais no Parigot ali? Porque o prédio ele era estadual, na verdade, era cedido para o município, e daí como o município, no momento que trouxe grande parte dos alunos do interior para a cidade, eles precisavam construir também novos prédios. Construir novos prédios, automaticamente houve essa desvinculação entre o Estado e o município. E o município passou a ter seus prédios exclusivos ou particulares do município, e o Estado passou a ter, então, exclusivamente também, vamos dizer assim, na época de quinto, oitavo e do ensino médio, Parigot de Souza. Então vamos entrar para a nossa última pergunta, que é como que era a estrutura do colégio antigamente, se ele era grande igual ele é hoje, né? O colégio é bem grande, né? Será que ele era grande naquela época igual ele é hoje? Ótima pergunta, José. Para quem vivenciou desde a primeira construção até o atual, eu falei, quando construiu o seu prédio
do Colégio Luiz Schleder, na época, ou da Escola Municipal Luiz Schleder, era apenas o prédio central. Não passava aí de 8, 10 salas entre a parte administrativa, a parte de alunos, a parte de um modo geral. Com o passar do tempo e aumento da população, houve a necessidade de expandir. E aí para as laterais. Então começou o lado, vamos dizer, de entrada hoje dos alunos, ali no hall de entradas, as primeiras salas. Depois passou-se para o predinho, que nós chamamos de predinho ali ao lado também, que são 2 pavimentos. E por último, a parte de cima, onde temos a sala 33, vamos dizer assim, a sala de reuniões, onde temos laboratório de ciências. E mais tarde, nós tivemos a ampliação, que foi a construção da cozinha, dos banheiros, do refeitório e também da biblioteca, além da sala de informática e também as salas laterais, ou vamos dizer assim, de baixo, que já fazem divisa lá na outra quadra. Então foi um processo, não foi tudo ao mesmo tempo. No início, um pequeno prédio de alvenaria. Se vocês que são alunos notarem, vocês vão perceber que esse prédio principal, a estrutura dele é muito grande, porque na época foi feito a base de pedra e depois em cima os tijolos, que chamavam de tijolos maciços deitados. Então a espessura da parede é muito grande. E embaixo desse mesmo prédio tinha-se um porão. Como curiosidade, esse porão, na época que eu era criança, que estudava ali, nós brincávamos embaixo, onde tentávamos demonstrar nossa coragem, porque dizia-se que ali tinha visagem. E aí, para você passar do porão de um espaço para o outro, era aproximadamente, vamos dizer, 50 metros, e escuro, e alto também, em torno de 2 metros, 1 metro e pouco de altura que tinha esse porão, a gente atravessava. E nas laterais, embaixo desse prédio principal, tinha-se algumas salas também que eram usadas como mimeógrafo para imprimir provas, tinha-se o espaço da biblioteca embaixo, o espaço de guardar as carteiras e cadeiras que eram inutilizadas e assim sucessivamente. Então, a expansão do prédio, do modo geral, ele aconteceu com o tempo e a necessidade do aumento de alunos para estudar lá no colégio. E tem alguma curiosidade a mais que o senhor queira contar sobre o Parigote? Caramba! Eu acho que é interessante lembrar assim que na minha época não se existia tecnologia. Então o professor tinha como exclusividade trabalhar tradicionalmente. O quadro negro e a gente com o caderno copiando a matéria e decorando toda a matéria, Com o passar do tempo, atualmente, nós temos, vocês que convivem com a tecnologia de modo geral, outros métodos ou formas de trabalhar o conteúdo, que é um processo que acontece com o tempo e automaticamente as mudanças aconteceram também. E eu falava anteriormente aqui, antes de nós entrarmos no ar, de que eu me considero um privilegiado por ter estudado toda a minha vida estudantil de primeira ao 3º ano do ensino médio no Colégio Estadual Parigot de Souza, na época Luiz Schleder, e Colégio Estadual Parigot de Souza. E tive várias oportunidades de sair de Inácio Martins para trabalhar, convite de outras escolas, mas nunca aceitei porque eu acho que era dever meu de retribuir um pouquinho do que eu consegui com esse colégio, com o município de Inácio Martins, com as coisas que aqui aconteceram. Então, Inácio Martins hoje está muito mais evoluído do que até então da época, e claro, isso é um processo, mas que nós, digo nós, de modo geral, somos privilegiados por morarmos no município que, apesar de um clima um pouco frio no inverno, nós não temos enchentes, nós temos ainda uma vegetação privilegiada, nós temos pessoas que se conhecem e que se ajudam de um modo geral e convivemos, eu diria assim, hoje pacificamente. Isso é um privilégio que muitas outras cidades não têm. E por último, para nós encerrar, professor, sobre o nosso município, tem alguma coisa que queira adicionar aí para nós? Eu acho que também essa questão da evolução do modo geral. Eu falava com
a chegada dos primeiros imigrantes no município de Inácio Martins, como curiosidade, quando estava se construindo a estrada de ferro, os primeiros construtores que aqui chegaram tiveram muita dificuldade para chegar até onde hoje é a sede da rede ferroviária, porque eles tiveram que passar a Serra da Esperança. E na Serra da Esperança, falava anteriormente que foi todo um trabalho manual, consta-se das pessoas que conheceram a construção ali, que veio a falecer até pessoas ali trabalhando, onde desmoronou parte dessa construção e eles tiveram até perdas humanas nessa construção para chegar onde é hoje o município de Inácio Martins, ou a sede do município de Inácio Martins. E que, por sinal, é o município mais alto do Paraná, com a sede na rede ferroviária com 1.198 metros de altitude, podendo chegar a 1.340 metros de altitude, que seria o morro, e a 1.220, mais ou menos, metros de altitude, que é a pista de caminhada, que hoje, vamos dizer assim, é um centro, espaço onde as pessoas vão lá caminhar, vão viver o lazer, enfim, vão fazer atividades. Então, Inácio Martins, sendo o município mais alto do Paraná, tem seus privilégios também e, principalmente, acho que falta ainda explorar turisticamente, porque Inácio Martins tem muito a contribuir ainda com a população e com as pessoas que querem conhecer. Então, vamos abrir para o público agora. Quem tiver alguma pergunta. Eu vou. Então, Naquela época tinha uma grande produtividade. Qual que era o produto que era mais extraído da nossa cidade para ir para as outras? Era madeira. A madeira? Madeira. Madeira e erva mate. A madeira, principalmente a madeira de lei, que eu falei já, embuia, o pinheiro, que chama pinheiro araucária, e também o cedro. Essa embuia, como é uma madeira de lei, eles usavam-se muito bem fazer dormentes. E esses dormentes usavam-se também para construir a estrada de ferro. Colocavam-se embaixo da estrada de ferro. E então as pessoas exploravam muito. E as serrarias, sabendo dessa oportunidade, se instalaram em Inácio Martins. Eu falei que tinha mais de 40 serrarias entre 1940 e 1960, graças à madeira. E também, claro, a erva mate. A erva mate sempre foi um produto típico, quando os índios já utilizavam a erva mate, e depois, quando a população que chegou também explorou essa erva mate. Tanto é que os primeiros moradores aqui do município de Inácio Martins, eles cortavam a erva mate, canchavam a erva mate, que era queimar, depois, vamos dizer, socar a erva mate, e levavam a vender nos municípios vizinhos, especialmente Irati, Rio Azul e Rebouças. E de lá, eles traziam o que não tinha em Inácio Martins como alimento, principalmente a farinha, o sal e outros produtos que eles necessitavam. Então, eles faziam uma espécie de uma troca. Além de um outro produto chamado gramamunha. Esse gramamunha era uma casca de madeira que eles usavam para curtir couro. E na época usava-se muito couro para fazer praticamente tudo. Usava-se para fazer os alforjes dos cavalos, para fazer a sela, fazer os arrames, fazer as malas, enfim, tudo se utilizava também o couro. Então eles usavam muito essa madeira chamada gramamunha e tinha um espaço que eles usavam bastante, que era ali onde chama-se curtume hoje. Já ouviram falar o curtume? O nome curtume se deu em virtude de curtir o couro ali com essa casca chamada gramamunha. E vendia-se também para outros municípios curtirem também esse couro. Respondeu. mais alguém tem alguma pergunta? Do cinema. Eu e a professora Eliane ficamos muito em dúvida do cinema. Ela era aqui na rua 7 de setembro e quem foi o criador dele? Na verdade, não era a rua 7 de setembro. Era a rua transversal a 7 de setembro. Na época, a família Awage, eles tinham várias casas de comércio, assim como também a família Roth. Já deve ter ouvido falar da dona Emma Roth. Ela tinha uma casa de comércio, cereais de modo geral, e ali então eles construíram, além de barbearia, também as bodegas e, claro, uma casa, vamos dizer assim, um espaço para fazer o cinema. E esse cinema era muito concorrido, por sinal. Para você ter uma ideia, então, na época, as pessoas que vinham de outras cidades para pernoitar em Inácio Martins para pegar o trem no outro dia, eles iam na casa de cinema, que era a diversão daquele momento que você tinha aqui à noite, era bem concorrido. Respondeu? Mais alguma pergunta? Como é que era a ligação do... Como é que eles fizeram o asfalto?
O asfalto é um processo. Construiu-se primeiro a estrada normal, estrada de terra, né? Falei para vocês que na época era tudo manual, derrubava-se as árvores, depois com picaretas, com pás, com cortadeiros, enxadas, enfim, eles faziam uma chamada picada. Dessa picada expandiu-se o espaço, que daí mais tarde colocou-se pedra, que é as pedras quadrangular, e depois, com os recursos que vêm do governo do estado ou do governo federal, aí passou-se a construir sobre essas estradas. Mais alguma pergunta? Inácio já teve um time de handebol feminino muito premiado, né? Teve. Consegue compartilhar algumas informações? Sim. Eu tive o privilégio naquela época de estar começando como professor e conhecer o grande professor Eliel Yarle Linhares, meu grande amigo professor Eliel Yarle Linhares, que veio de Ponta Grossa recém-formado. Até então nós não tínhamos professor de educação física formado na Sul Martins. As pessoas se candidatavam, podiam ser professor. Na época, se tivesse o magistério, tivesse qualquer formação, além daquilo que ele ia trabalhar. E o professor Eliel, quando chegou aqui na Sul Martins, ele veio com outras visões de esporte. Até então era apenas futebol de campo, exclusivamente. Tanto é que eu lembro quando as meninas iam jogar vôlei, por exemplo, na quadra, nós não deixávamos, digo porque eu estava incluído junto, nós queríamos jogar futebol. E as meninas não podiam fazer outro esporte. Aí o professor Eliel chegando, Inácio Martins, ele começou a incluir outros esportes. Dentre esses esportes, o voleibol, Inácio Martins se destacou muito, o voleibol, masculino e feminino. Depois também se destacou o atletismo, eu era um atleta, por sinal, eu sou recordista dos 100 metros da região, com 11,74 segundos, 100 metros. Até hoje tem esse recorde em Riozinho, Rio Azul, Irati. E depois também as meninas com o handebol. Esse handebol tornou-se conhecido estadual, porque as meninas ficaram em 4º lugar no Paraná, sem base nenhuma aqui na Sul Martins. A quadra, para você ter uma ideia, era uma quadra áspera, com piso bastante áspero, como se fosse uma construção, vamos dizer assim, normal ali de qualquer coisa de concreto, e as meninas treinavam. E eu lembro que o professor Eliel levava as meninas para treinar, para pegar velocidade, subindo, correndo a estrada, na época não era calçamento, não era asfalto, era estrada, ali onde hoje como pode ser ali, subindo em direção à rádio ali, do outro lado ali tem o prédio da Escola Oficina, as meninas subiam correndo e desciam correndo, forçado, e pegavam pedras na mão para pegar força no arremesso. E aí ficavam atirando, como tinha uma rampa, assim com mata-gás para baixo, as meninas ficavam ali atirando ou arremessando pedras da estrada, assim, para pegar força. E no treinamento que ele fazia com as meninas, elas ganhavam até de nós, os meninos, para jogar handebol. E até algumas dessas meninas foram convidadas para a seleção paranaense de handebol. Não foram porque a dificuldade de se deslocar de Inácio Martins até as outras cidades era muito grande, por isso não saíram. Mas Inácio Martins sempre teve aí atletas de destaque. Hoje ainda tem muitos atletas de destaque regional, estadual e até nacional. Nós tivemos jogadores profissionais já que saíram de Inácio Martins, ou que jogaram e hoje estão retornando de Inácio Martins. Também o atletismo muito bem desenvolvido e outras atividades, como nós conversamos até então, os nossos alunos do Parigô de Souza saindo para jogar voleibol hoje, que tem um grande destaque, tem o atletismo que continua com um grande destaque e futebol de um modo geral. Então, Inácio Martins é privilegiado por atletas destaques. Então, senhor, muito obrigado por participar aqui, de aceitar o convite, que te enchendo o saco a semana inteira, né, senhor? Agradecemos de coração mesmo de aceitar o nosso convite. Agradecemos a professora Eliane aí, que está desde o começo ajudando nós no projeto, a professora Meridiana, que não está aqui entre nós, que está ajudando nós no projeto, o nosso patrocinador Sicredi, que emprestou essa sala para nós fazer aqui o nosso podcast. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.
Obrigado, José. Agradeço você e ao Colégio Cívico Militar Parigot de Souza pela oportunidade e pelo privilégio de aqui estar. Não sei muito, mas o pouquinho que a gente puder contribuir sempre é importante. Obrigado a vocês.